Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Iniciando mais uma videoaula hoje. Hoje vai ser desse tapetinho maravilhoso aqui, ó, que eu fiz em 3 opções aqui de cores, com materiais diferentes, para mostrar para vocês, tá? É um tapetinho com essas tulipinhas aqui, ó. Olha só como ficou lindo. Uma cor mais bonita que a outra, né, gente? E eu espero que vocês gostem de mais essa aulinha. Vou mostrar aqui com mais detalhes eles, tá? Uma aulinha bem completa que eu fiz aqui para vocês com como adaptar o material, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem de mais essa aula, tá bom? Vou mostrar a lista de materiais que eu usei. Na aula eu fiz esse daqui, tá, gente? Ó, o vermelhinho. Ó, esse daqui eu fiz ele no fio 8, tá, gente? Ó, na cor goiaba. Esse aqui é um goiaba número 8. Esse daqui é tipo uma areia, um café com leite, tá, gente? Vai depender da marca. Na verdade, esse fio eu nem tenho o rótulo dele mais. E aí eu nem sei qual é a cor que tá lá, tá? Mas ele é tipo uma areia. Bem bonitinho. Eu coloquei minhas etiquetinhas maravilhosas. Se vocês tiverem interesse de comprar, ó, eles fazem personalizado, eu deixo o link aqui para vocês, tá? Comprei na Shopee. No goiaba, aqui no fio goiaba, para fazer todo ele, os detalhes e a base, eu gastei 260 gramas, tá? No fio 8. Esse outro aqui, que é o areia, é 160 gramas, tá? O verde, eu usei Barroco Multicolor 9392. Eu gastei umas 20 gramas, tá? E esse outro aqui é o Antúrio, que é 9202, a cor dele, tá? Barroco Multicolor. E eu gastei mais ou menos umas 27 gramas dele, tá? O peso total desse meu tapete no fio 8 ficou 467 gramas, tá? Ele ficou medindo 77 de comprimento por 51 de largura, tá bom? Aí o outro aqui que eu fiz, ó, no azul, ele foi feito com fio 6, tá? Esse azul é um barbante 6, ele tava até bem fininho, assim, bem torcidinho, sabe? Esse daqui, eu não sei que tom é também. Esse fio eu ganhei ele é muito bonito. Eu não sei se é um azul celeste, a cor dele, eu não tenho certeza, tá, gente? Mas é um azul bem bonito e ele é fio 6. Eu gastei 213 gramas para fazer ele, aí eu tive que aumentar carreiras aqui. Na aula eu expliquei tudinho sobre isso, tá, gente? Como vocês aumentarem, fazer a adaptação para o bico. Para os 3 tapetes, eu mostrei, né? Como fazer. Na verdade, assim, esse vermelhinho que tá embaixo e o goiaba são idênticos, a mesma quantidade de pontos, tudinho. Só esse azul que eu fiz modificação, porque eu fiz no fio 6, e aí eu quis aumentar e ver como que ele iria ficar, tá, gente? Aí eu mostrei tudinho aqui na aula para vocês como que eu fiz, tá bom? Então, eu gastei 213 gramas desse azul. O cru, eu usei 137 gramas dele, tá? O verde é o mesmo do goiaba, o 9392 Barroco Multicolor. Eu gastei 21 gramas dele. E esse azul, eu não é barroco, tá, gente? É um outro que eu tinha aqui. Se eu não me engano, é da Soberano. Soberano não, gente. Falei errado. Esqueci o nome da marca. Supremo, tá? Da Supremo. Esse daqui, esse azulzinho mesclado. Eu também não tenho mais o rótulo dele. E eu gastei 33 gramas, tá?
O peso total desse tapete aqui ficou 404 gramas e a medida dele foi 75 por 52 centímetros, tá bom? Aproximei mais aqui para mostrar para vocês os materiais que eu usei aqui, que esse foi o que eu fiz na aula, tá? Então, eu usei, ó, esse daqui é o Barroco Max Color 6, na cor 3635, tá? Esse daqui era um novelinho de 200 gramas, tá? E sobrou um pouquinho só, ele foi 165 gramas, tá? Esse vermelhinho aqui, 3635, foi 165 gramas, tá? Aí eu usei também o fio cru, barbante número 6, cru, tá? Usei, o cru eu usei 143 gramas, tá? O verde que eu usei foi esse aqui, Barroco Multicolor na cor gramado, 9536, tá? E usei também esse daqui, ó, que é o Barroco Multicolor na cor geleia, tá? Ah, o verde eu gastei 20 gramas, tá? A geleia, a cor dele, 9245, eu usei 30 gramas dele, tá? 30 gramas. 20 do verde, 30 do geleia. O peso total dele ficou 358 gramas e ele ficou menor, tá, gente? Ele ficou 72 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura, tá? Eu não gosto de tapete muito estreito, eu prefiro de 50 centímetros para mais. Mas como eu queria trazer a aula aqui para vocês, assim, para mostrar a diferença do fio 8, do fio barroco, do fio 6, aí eu deixei ele assim menorzinho sem aumentar, tá? A agulha que eu usei foi a 3,75, tá? Nos dois, no azul e nesse aqui da aula, eu usei a 3,75. E lá naquele goiaba, que é fio 8, aí eu trabalhei com a agulha número 4. Então, vamos lá para nossa aula. Vamos iniciar, então, com o Barroco Max Color fio 6, na cor 3635 e a agulha de 3,75 milímetros. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial e vou fazer um total de 48 correntinhas, tá? Vou fazer um cordãozinho aqui com 48 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 48 correntinhas, eu já vou dar aqui uma dica para vocês. Caso vocês queiram aumentar o comprimento do tapete, vocês vão aumentar de 5 em 5 correntinhas, tá? Vocês já vão aumentar aqui. O comprimento você já aumenta aqui no início, de 5 em 5 correntinhas, porque os nossos bloquinhos, eles vão ser compostos de 3 pontos altos e e pulando 2 de separação, tá? Então, a gente vai fazendo de 5 em 5 até o tamanho que a gente desejar aumentar, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui os meus 48, eu vou dar uma laçada na linha, vou contar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta corrente. Na quinta corrente, eu vou entrar fazendo um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre cada correntinha que eu tenho aqui na base, tá? E vou fazer até lá no final da carreira. Vim trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre cada uma das correntinhas, ó, até o final. E aqui na última correntinha eu fiz
um ponto alto também. E fiquei no total aqui, contando com essas correntinhas que eu fiz aqui, contando sendo o primeiro ponto alto, eu fiquei com um total de 45 pontos altos. Nesse de número 45, eu vou fazer aqui mais 5 pontos altos, porque esse pontinho e aquele primeiro que a gente fez vão ser a minha curvinha. Então, aqui eu já fiz um ponto e eu tenho que ter no total 6 nesse último, tá? Nessa última correntinha. Eu já tenho aqui um ponto alto e eu vou fazer mais 5, ó. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Totalizei 6 agora, ó, na curvinha, né? Ó, aqui tá o meu último pontinho, pontinho de número 45, que ficou em cima da última argolinha que eu fiz. E aí, eu fiz mais 5. Então, contou com ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a curvinha do meu tapete, tá? Onde eu vou fazer os aumentos para fazer a curvinha. Agora, eu venho aqui, ó, pro próximo ponto da base, ó. Eu trabalhei todos nessa correntinha, vou na próxima agora e já vou escondendo o meu fiozinho aqui, ó, que eu iniciei lá. Já vou colocando ele aqui junto para trabalhar por cima dele para esconder. Fiz um ponto alto e vou fazer aqui até lá no final. Ponto aqui sobre ponto, ó. E eu vou fazer até lá no final, onde eu vou fazer a outra curvinha do meu tapete, ó. Vou trabalhando aqui, só um pontinho aqui no mesmo lugar onde eu peguei os pontinhos que eu fiz nessa parte, ó. Então, vamos lá. Chegar lá no final, a gente vai fazer a outra curvinha. Esse fiozinho aqui, ó, já escondi ele bem aqui. E depois eu vou só dar um pinguinho de cola, tá, gente? Do lado avesso, eu deixo ele lá pro avesso e depois eu dou só um pinguinho de cola para poder selar ele, tá? Trabalhei aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até o último ponto e cheguei aqui onde a gente fez aquelas correntinhas, onde a gente iniciou aqui com as correntinhas. Então, aqui, ó, eu tenho uma correntinha. Eu tinha deixado 4 aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4. Nessa aqui, ó, que é a primeira que a gente vê daqui pra lá, né, a gente vai fazer aqui mais 5 pontos altos, igual a gente fez lá do outro lado, para poder fazer a nossa viradinha aqui, tá? Nossa voltinha. Então, já tinha feito 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Ó, fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E o sexto ponto alto da minha curvinha é essas correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó. Tem 1, 2 na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aqui no meio, aqui, ó, a gente vai ficar. Eu vou colocar os marcadores aqui para mostrar para vocês bem certinho aqui no meio quantos pontos a gente ficou, tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou contar, ó, esses pontos todos que estão no mesmo lugar, eles são do cantinho. Então, aqui é o meu primeiro e a correntinha aqui, ó, é o último ponto. Vou marcar aqui também, tá? E agora, a gente vai contar, ó, aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 pontos altos e a gente chegou aqui, ó, na curvinha novamente. E aqui a gente vai marcar que vai ser a nossa curvinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos fazem parte da curva, tá? Então, fiquei aqui no meio desse tapete, desse tamanho, ficou 43 pontos altos, tá? Aí, se vocês forem aumentar, vão aumentar de 5 em 5 pontos altos, e aí vai ficar mais pontinhos aqui nessa base, tá bom? Agora, vamos, eu vou tirar esse marcador pra gente fazer aqui, pra não atrapalhar, tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha, vai vir pro próximo pontinho da base, que já é o primeiro aqui do meio, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente. E esse é o meu primeiro ponto alto dos 43 que vão ter aqui na base, aqui no meio, né? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até eu ficar com 43 pontos altos. Já fiz aqui, ó, os meus 43 pontos e cheguei aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, que é a minha curvinha. Vou tirar aqui esse primeiro. Vou fazer nesse primeiro ponto 2 pontos altos. Na verdade, assim, em cada um desses 6, eu vou fazer 2 pontos altos, né? Então, fiz 2 ali no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, 2 no quinto, 2 aqui no quinto. E 2 agora aqui no sexto ponto, onde tá o outro marcador. Então, aqui, ó. Aqui é o último pontinho. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui é o último pontinho e aqui é o primeiro que inicia a voltinha, né? Então, aqui, ó, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Vou colocar novamente aqui meu marcador, só para não esquecer, né, de fazer depois aqui. E aqui, no último ponto, também, que eu acabei de fazer, vou colocar o outro marcador. E agora, eu vou fazer toda essa lateral do lado de cá agora, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, totalizando os meus 43 pontos altos, que eu fico aqui nessa parte reta do tapete, tá? Então, vamos fazer 43 pontos altos desse lado também. Cheguei aqui, ó, fiz já os meus 43 pontos altos e cheguei de novo aqui na curvinha, tá? Vou tirar aqui esse marcador e vou fazer aqui igual eu fiz do outro lado, 2 pontos altos em cada ponto da base desses 6 que ficaram na curva. Então, eu fiz aqui, ó, 2, no segundo, mais 2, no terceiro, 2, no quarto, mais 2, no quinto, no quinto aqui, mais 2. E aqui no sexto ponto, ó, que é aqui onde a gente fez aquela correntinha, onde a gente fez o ponto baixíssimo, né, e subiu a correntinha, bem aqui, ó,
bem aqui, ó, tem uma alcinha. E a gente vai fazer aqui 2 pontos altos, totalizando os 12 pontos altos da nossa curvinha, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Vou colocar novamente o marcador aqui, no primeiro ponto que a gente fez aumento. E aqui agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo nessa correntinha. A gente subiu um ponto baixo e uma correntinha, né? E nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a minha carreira, tá? Agora, eu já vou iniciar a carreira de bloquinhos, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Já vou fazer duas correntinhas para dar a vez do meu primeiro ponto alto. Vou vir no próximo ponto da base e vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer mais um ponto alto, completando assim o meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas, vou pular 2 pontos altos da base e vou no terceiro e vou começar mais um bloquinho, que é composto por 3 pontos altos, um em cada ponto da base. Vou fazer duas correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro eu inicio o meu terceiro bloquinho. E assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira. Duas correntinhas, pulo 2 pontos da base e faço 3 pontos altos, um em cada ponto da base. E o meu trabalho vai ficando dessa forma, tá? Trabalhei aqui, ó, a minha carreira toda até chegar um ponto antes do marcador, tá, gente? Ó, o último pontinho do meu último bloquinho ficou aqui, ó, no último ponto da base aqui, antes da curvinha. E eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos. O que eu falei para vocês aqui lá no início sobre os aumentos. Se você for fazer uma passadeira, se você for fazer um tapete maior, achar que esse daqui, tá muito pequeno o meu tapete, eu quero fazer maior, eu gosto de tapete maior, onde eu vou usar, eu preciso de que ele seja maior. Aí, aqui, você vai aumentar de 5 em 5, porque a gente vai ter, ó, 3 pontos altos e pula 2 da base, tá? Então, aqui no início, a gente tem que aumentar de 5 em 5, tá bom? Aqui, cheguei, ó, no meu marcador. O que eu vou fazer aqui? Vou tirar para ficar mais fácil de trabalhar. Vou fazer duas correntinhas, sem pular nenhum ponto da base, eu venho no próximo e vou fazer aqui um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. Esse é o meu a minha primeira parte aqui dos lequinhos que ficam na voltinha do meu tapete, tá? Aqui que eu vou fazer os aumentos. Vou fazer de novo duas correntinhas, sem pular nenhum ponto da base, venho no próximo e vou fazer mais um bloquinho aqui, agora com 2 pontos altos, um sobre cada ponto da base. E vou trabalhar aqui, ó, um total de 6 grupinhos. Lá onde a gente fez os aumentos, sempre fazendo duas correntes de separação e a gente não pula nenhum ponto aqui da base, tá? Nas curvinhas a gente não pula nenhum ponto da base. Na parte reta do nosso tapete, a gente pula 2 pontos. Aqui a gente não pula nenhum ponto, tá? E cheguei aqui, ó, já no último. O último pontinho que eu vou fazer vai dar exatamente em cima do marcador, tá? Ó, fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos,
separado por 2 correntinhas, porém sem pular nenhum ponto da base. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar a parte reta do meu tapete. Vou tirar o marcador para vocês verem melhor. Ó, aqui eu acabei de trabalhar esse pontinho, então sem pular nenhum, eu venho no próximo e vou iniciar os meus grupos, né, os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Um para cada ponto da base, ó, um em cada ponto da base. 2 correntes, pulo 2 pontos e vou fazer mais um bloquinho, tá? E aqui eu vou continuar fazendo bloquinhos de 3 pontos altos até eu chegar lá no meu marcador. E eu vou ficar de novo com a mesma quantidade que eu fiquei aqui, que são 9 bloquinhos, né? São 9, ó. 2, 4, 6, 8, 9 bloquinhos, tá? Então, vamos fazer os nossos 9 bloquinhos para a gente fazer a curva do nosso tapete do outro lado. Pronto, feitos os meus 9 bloquinhos aqui, ó. Comecei aqui e fiz 9 bloquinhos. Agora, cheguei um ponto antes do marcador. Vou tirar aqui também. 2 correntinhas, não pulo nenhum ponto da base, venho aqui e faço um grupinho de 2 pontos altos agora, porque nas curvinhas são grupinhos de 2. 2 correntinhas, vou no próximo ponto da base, sem pular nenhum, igual a gente trabalhou do outro lado. E vamos fazer 2 pontos altos, né? Um em cada ponto da base, sempre separados por 2 correntinhas. Fiz já os meus 6 grupinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntes. Cheguei no final da minha carreira. Vou fazer 2 correntinhas. Essas aqui, gente, quando a gente vai fechar, eu gosto de fazer elas mais apertadinhas, porque ela tende a ceder um pouquinho aqui e ficar um espacinho maior do que esses que a gente veio trabalhando. Então, eu dou uma apertadinha que ajuda a fechar mais esse último espacinho, tá? Aí, aqui eu havia subido 2 correntinhas para iniciar a minha carreira. Eu venho aqui na segunda e faço um ponto baixíssimo, tá? Fechando assim a minha carreira, o meu tapete tá ficando dessa forma, tá? Agora, vamos iniciar a minha quarta carreira, né? Que aqui a gente fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que é a segunda carreira de bloquinhos. Eu vou iniciar fazendo 4 correntinhas, 2 para o meu ponto alto e 2 de espaço. Venho aqui dentro do meu primeiro espacinho de 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos dentro do espaço, eu faço 2 correntinhas e vou para o próximo espaço e vou trabalhar outro bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir trabalhando os bloquinhos, né, intercalando aqui os bloquinhos em cima do espacinho da base e correntinha, né, 2 correntinhas que vão ficar em cima dos bloquinhos que eu fiz na carreira de baixo, tá? A gente vai trabalhar aqui até o final e nessa carreira a gente vai ficar com 9 bloquinhos, tá? Esse tapete a gente, desculpa, gente, com 8 bloquinhos. Nesse trabalho a gente vai intercalar. Uma carreira a gente vai ficar com 9 e a outra com 8. Uma com 9, outra com 8, tá? Não importa o número de carreiras que vocês forem fazer nesse trabalho, é sempre dessa forma, tá? A gente vai sempre ficar intercalando. Uma carreira vai ter um bloquinho a mais que o outro, tá? Então, aqui, ó,
Cheguei aqui, ó, antes do último bloquinho de 3, né? Aqui. Eu faço até aqui. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, no último pontinho de base desse último bloquinho que eu fiz. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e vou iniciar a minha curva. Agora, eu vou fazer aumentos em cada um desses 6 grupinhos aqui. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer 2, tá? E vai ser o meu aumento, tá? Então, o meu bloquinho de baixo tinha 2, agora ele vai ter 3 pontos altos. 2 correntes de separação, todas as carreiras vai ter sempre 2 correntes, tá? Venho no próximo bloquinho aqui, no próximo conjuntinho de 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto no primeiro, 2 no segundo. E vou trabalhar assim a curva toda, tá? Sempre separando com 2 correntinhas, faço um ponto no primeiro e 2 no segundo. Sempre no segundo a gente faz o aumento, tá? No primeiro a gente só faz um e no segundo a gente faz o aumento, tá bom? Fiz todos os meus bloquinhos da curva, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos e ficou dessa forma, ó. Ficou desse jeito. Todos com 3 pontos altos agora. Já fiz aqui 2 correntinhas pra gente vir trabalhar agora a parte reta. 2 correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto do meu grupinho de 3, tá? Do meu primeiro grupinho de 3. Aqui eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Vou fazer 2 correntes, vou vir para dentro do espacinho e vou fazer aqui bloquinho de 3 pontos altos. E vou trabalhar aqui da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. 2 correntinhas e faço 3 pontos altos dentro do espacinho da carreira de base. E agora eu vou fazer novamente os meus 8 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Quando chegar lá no final, a gente vai fazer a nossa curvinha. Fiz aqui todos os meus bloquinhos, ó, cheguei aqui no final, já fiz aqui, né, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto em cima do último pontinho da base do meu último bloquinho de 3. Vou fazer 2 pontos altos e vou iniciar a curva, fazendo um ponto alto no primeiro ponto da base e 2 no segundo. 2 correntinhas de separação, um ponto alto no primeiro ponto e 2 no segundo. 2 correntinhas e vou fazer assim até o final da minha carreirinha aqui, da minha curvinha, e já vou encontrar lá o início da minha carreira. Já fiz aqui, ó, toda a minha curvinha, fiz os 6 espacinhos com os 3 pontos altos, fazendo aumento. Já fiz aqui 2 correntinhas e eu encontrei aqui, ó, o início da minha carreira. Aí, aqui, gente, ó, lembrar sempre de fazer 2 correntinhas mais apertadinhas, tá? Vou pular, vou contar aqui, ó, a primeira na segunda corrente daquelas 4 que a gente iniciou. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ajustando bem para fechar bem esse espacinho aqui. Nosso trabalho tá ficando dessa forma aqui, ó, tá? Ficando desse jeitinho. E agora eu vou subir a terceira carreira de
bloquinhos. Vou iniciar agora eu vou iniciar com um bloquinho fechado aqui, né? Então, eu vou subir com 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho aqui. Fazendo assim um bloquinho de 3. Vou fazer 2 correntinhas, venho no próximo espacinho aqui, né, de correntinha, e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhar até chegar lá na curvinha do meu tapete, fazendo sempre 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, vim trabalhando. Essa carreira eu vou ficar com 9, né? Igual eu falei pra vocês, ó. A primeira fiquei com 9, a segunda com 8 e agora com 9 novamente. Aí, cheguei aqui no final, ó, no meu último espacinho, antes de chegar aqui na curvinha do tapete, eu fiz 2 pontos altos dentro do espaço e vou fazer o terceiro aqui em cima do ponto alto da base, ó, tá? Ficou desse jeito. Aí, vou fazer 2 correntinhas e vou iniciar minha curva, que sempre terá aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto aqui no segundo ponto, e no último, que é o terceiro, eu vou fazer 2. E eu vou ficar agora nessa carreira com 4 pontos altos, tá? Então, a gente vai sempre aumentando, ó. Na primeira carreira eu tinha 2, depois 3, agora 4, tá? Então, vamos continuar fazendo 2 correntinhas, venho no próximo espacinho aqui, no meu próximo conjuntinho de 3, e vou fazer um ponto alto para cada da base, e no último eu vou fazer 2, ficando com 4, tá bom? Vamos fazer assim até o finalzinho da minha curva. Já fiz toda a minha curva, ó, e agora eu fiquei com 6 bloquinhos com 4 pontos altos. Fiz já aqui 2 correntinhas, e agora, para passar para a parte reta, nessa carreira, que eu vou começar a fazer, porque eu vou fazer um bloquinho fechado, um grupinho fechado de pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima desse pontinho aqui da base e 2 pontos altos aqui dentro do espaço. 2 correntinhas e vou trabalhando aqui bloquinho dentro do espaço de 2 correntinhas. E sempre separando por 2 correntinhas, tá? Vamos fazer 9 bloquinhos e vai ficar dessa forma, ó. Vou fazer 9 bloquinhos nessa carreira. E aí, quando eu chegar lá na curva, você vai fazer do mesmo jeito, tá, gente? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Nessa parte, ó, que a gente finalizou aqui, fez um ponto alto em cima desse pontinho da base, 2 correntes e vai já iniciar o nosso bloquinho fazendo aumentos, tá? Aí eu volto no final da carreira para mostrar para vocês. Trabalhei aqui, gente, ó, todos os bloquinhos, os meus 9 bloquinhos, e fiz aqui a curvinha, meus 6 grupinhos com 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, fazendo aumento sempre no último ponto. E cheguei aqui no final. E agora eu vou fechar aqui a carreira com vocês, vou fazer 2 correntinhas mais apertadinhas e vou fechar aqui na segunda correntinha que eu subi para iniciar a minha carreira. E agora, gente, eu vou subir outra carreira com o bloquinho de ponto, o bloquinho vazado, né? Esse bloquinho que não tem ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas para dar altura do ponto alto e 2 de separação. E vou vir dentro do meu espacinho e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou seguir agora, gente, trabalhando sempre dessa forma, tá? Aqui
eu vou intercalando sempre um bloquinho aberto, né, vazado, e outro fechado, ó. Na primeira carreira foi um bloquinho fechado, na segunda um aberto, na terceira fechado, agora aberto, e assim eu vou trabalhar até eu totalizar 8 carreiras aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, tô na quarta, vou fazer mais 4 carreiras até eu totalizar 8 carreiras. Na parte aqui, gente, ó, na parte da curva, eu fiz 2, 3, 4. Na próxima vai ter 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer um total de 8 carreiras e aqui eu vou ficar com 9 pontos altos. Quando eu tiver nessa altura, aí a gente volta aqui para poder fazer a próxima etapa do tapete. Aqui é só repetição, lembrando sempre de fazer o aumento no último ponto, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, gente. Fiz aqui as minhas 8 carreiras de bloquinho. Fiquei aqui na lateral com 9 pontos altos, ó. Cada conjuntinho aqui, cada um dos 6, ficou com 9 pontos altos, tá? E agora, eu vou cortar esse fio aqui, vou deixar um pedacinho para arrematar. Vou cortar ele, aí vou arrematar ele aqui. Eu vou passar ele aqui para trás e aí depois eu faço o arremate, tá? E agora, eu vou iniciar aqui do outro lado, tá, gente? Eu gosto de ficar intercalando. Eu tava fazendo desse lado, agora eu vou iniciar desse lado a minha carreira. Vou usar aqui o fio cru, número 6, tá? Vou dar aqui, ó, 2 laçadinhas assim na linha. Vou deixar aqui uma pontinha. E vou trabalhar agora pegando somente a alcinha de trás dos meus pontos. Eu vou iniciar aqui nesse primeiro, mas você pode iniciar aí onde você quiser, tá? Vou fazer aqui um ponto alto, venho no próximo pontinho aqui da base, faço um ponto alto e já vou conduzindo aqui o meu fio para poder arrematar. Essa carreira, ela vai ser ponto sobre ponto, ponto alto, né, sobre cada ponto da base. Onde tem corrente, ponto alto, onde tem ponto alto, ponto alto. E onde tem aumento, eu vou continuar fazendo os aumentos, tá? Então, aqui, ó, fiz um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto, 2 pontos altos aqui em cima de cada correntinha e um ponto alto para cada um do bloquinho, tá? E eu vou fazer sempre pegando somente a alcinha de trás do ponto, tá? Vou fazer a minha carreira toda sempre pegando somente a alcinha de trás, tá? Vou conduzir já esse fiozinho aqui para poder depois eu fazer o arremate. Eita, ele ficou para baixo aqui. Vamos voltar ele para cima. Fica melhor. Aí, depois a gente só sela a pontinha dele com um pinguinho de cola, tá bom? Então, vamos continuar até o final e eu vou mostrar para vocês quando eu terminar a carreira como que ficou e passo também a quantidade de pontos que eu fiquei nessa carreira, tá? Prontinho. Dei a volta no meu tapete todo aqui, ó, que eu falei para vocês, aqui na curvinha. Em cada grupinho aqui que eu fiz, daqueles 6 que eu estava fazendo os aumentos, eu respeitei o aumento. Então, eu fui fazendo ponto sobre ponto, chegando no último ponto, eu fiz um aumento. E aí, passei para as correntinhas, fiz um ponto alto em cada um e fiz assim, toda a curva fazendo aumentos. E aí, dei a voltinha aqui, ó, com um aumento aqui até o final, segui reto do outro lado e fiz a minha outra curvinha. Cheguei aqui no final da carreira,
eu posso finalizar aqui com ponto baixíssimo, naquele primeiro pontinho que eu fiz para iniciar a carreira, e já posso cortar aqui o fio cru. Aí, gente, aqui nessa carreira, eu fiquei com um total de 236 pontos altos, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Se vocês quiserem aumentar aqui, igual eu mostrei para vocês o tapete que eu fiz aqui, ó, o azul que eu mostrei no início, que eu fiz no fio 6, eu fiz 2 carreiras a mais, tá? Eu aumentei aqui, ó, 2 carreiras, para ficar igualzinho aqui e terminar com o bloquinho aberto. Vocês podem terminar aqui também e aumentar só uma carreira. Mas, como eu fiz os outros assim, eu preferi aumentar 2 e também para ele ficar do mesmo tamanho daquele que eu fiz, o goiaba, que eu fiz com o fio 8. Então, eu aumentei 2 carreiras. Então, eu fiz aqui, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E aí, aqui, gente, a diferença no fio, nessa parte que eu acabei de mostrar para vocês no vermelho aqui, é que não precisou fazer aumentos, ó. Ele quis embabadar. Então, o que que eu fiz? Fiz ponto sobre ponto. Não aumentei nenhum pontinho. E aí, o total dessa carreira aqui, cru, ficou com 248 pontos, tá? Porque eu aumentei 2 carreiras. Então, nessa aqui foi ponto sobre ponto. E eu fiquei com um total de 248 pontos, tá? Então, é isso, gente. Aí, aqui, caso de vocês comece a querer embabadar também, não é necessário fazer esses aumentos, tá? Mas aqui o meu, ó, tá retinho, como vocês podem ver, ele tá retinho, ó. E aí, aquele lá que eu fiz com o fio 6, eu não precisei fazer os aumentos, porque tava embabadando, tá? No fio 8, eu fiz da mesma forma, mesma quantidade de pontos, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar com o fio verde. Peguei, então, aqui o meu fio verde na cor gramado 9536 e vou iniciar a basezinha para fazer aquelas tulipinhas, né? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse pontinho, aqui onde aqui tá a curvinha, e aqui é onde a gente tava iniciando a parte reta do tapete. Aqui tem um pontinho bem em cima, e aqui tem aquelas 2 correntinhas, e eu vou iniciar o meu exatamente nesse segundo ponto, mas vocês podem iniciar onde vocês preferirem. Eu acho interessante vocês fazerem igual eu tô fazendo aqui, se vocês forem fazer do mesmo tamanho, porque na próxima carreira vai ter alteração, tá? E aí eu vou mostrar direitinho para vocês aqui, né? E aí vocês vão conseguir entender a divisão da parte reta com a parte oval do nosso tapete. Então, vamos lá. Vou iniciar bem aqui, eu vou fazer aqui 2 laçadinhas aqui no meu fio verde. Vou vir aqui no pontinho que eu mostrei para vocês, pegando as 2 alcinhas agora, e eu vou fazer aqui um ponto alto. 2 correntinhas, aí eu já vou... eu vou deixar esse fiozinho aqui, que depois eu vou arrematar ele, que fica melhor, tá? 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Vou dar uma laçadinha na minha linha, vou pular 2 pontinhos de base e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Laço a agulha, não faço correntinha nenhuma, pulo 2 pontos da base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Pulo 2 da base, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E vai ficando desse jeito, é um pontinho V, tá?
e vou seguir minha carreira toda dessa forma. Somente em um lugar eu vou pular apenas um ponto alto para poder fazer um ajuste, tá, gente? Porque não vai bater certinho aqui os múltiplos, porque essa carreirinha é múltiplo de 3, tá? E aí, nesse aqui, em um lugarzinho só, eu vou pular somente um. Depois eu mostro para vocês. Eu vou optar por pular na curva, tá? Pode ser aqui no final da carreira ou pode ser aqui. Vou, em vez de pular um pontinho aqui, ó, de espaço, eu vou pular só uma vez, tá, gente? E aí, no final dessa carreira, eu vou ficar com 79 vezinhos desses, tá? No outro tapete, no azul, eu fiquei com 83 vezinhos, tá? Eu vou conferir aqui agora para vocês se teve algum lugar que eu pulei somente um de base, tá? E eu já falo para vocês aqui, caso vocês forem fazer, tá? Aumentando as carreirinhas, tá? Lá também, gente, no tapete que eu fiz com o fio 6 no azul, também foi a mesma coisa. Em apenas um lugar foi necessário pular só um ponto de base para poder fazer o ajuste, tá? Então, vamos trabalhar toda essa carreira e depois eu volto para a gente fazer a próxima. Prontinho, dei a volta no meu tapete todo, fazendo os pontinhos V's, e ele ficou dessa forma, tá? Ó, deu uma embabadada, tá, gente? Mas é bem pouquinho, muito pouquinho. Se vocês acharem que tá muito, vocês podem fazer esse V somente com uma corrente ou pular mais alguns pontinhos aqui. Só que aí depois vai dar diferença, tá? Na próxima carreira, tá bom? Finalizei aqui, né? Cheguei aqui no final, fiz um total de 79 vezes aqui no meu, né? E aí, eu vou finalizar aqui, ó, naquele primeiro pontinho que eu fiz com um ponto baixíssimo. Finalizo aqui, já posso cortar meu fio e arrematar ele, tá? E agora, eu vou entrar com o fio na cor geleia, tá? Para fazer as tulipinhas, tá? Barroco Multicolor na cor geleia. Como eu tô virando, vou iniciar aqui. Ah, tá, gente, vou mostrar aqui para vocês onde eu fiz aqui o meu ajuste, né? Pulei só um pontinho aqui. Fiz aqui na parte oval, eu comecei aqui, né, gente, aqui, dei a volta aqui toda, sempre pulando 2. Quando eu cheguei nessa parte aqui, que já foi para chegar no final da carreira, mais ou menos aqui no meio, ó, eu pulei só um. Foi assim que eu fiz o meu ajuste, tá bom, gente? Então, vamos lá agora, começar aqui as tulipinhas com o fio na cor geleia. Eu iniciei e finalizei bem nesse Vzinho aqui. Eu vou voltar um antes aqui e vou iniciar as minhas tulipinhas nesse Vzinho aqui, tá? Dei as 2 voltinhas na agulha, vou tirar somente dois fiozinhos, tá? Vou deixar aqui esses 2. E aí, vou laçar novamente e vou fazer novamente um ponto alto pela metade. Mais uma vez. 3 vezes, 3 pontos altos, tirando só 2 laçadinhas. Fiquei aqui com 4 fiozinhos na agulha. Vou tirar agora tudo junto. E esse aqui, ele ainda tá soltinho, tá? Depois, a gente vai arrematar ele. Vou fazer 2 correntinhas. Então, fiz aqui as 2 correntinhas, vou laçar meu fio e vou pro próximo Vzinho e vou fazer aqui mais 3 pontos altos, tirando só os primeiros 2 fiozinhos.
Fico sempre com 4 na agulha e aí tiro tudo. 2 correntinhas, venho pro próximo, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço e tiro 2, e aí fecho tudo junto. 2 correntes, faço 3 pontos altos, tirando só a primeira parte e fecho tudo junto, tá? Vou fazer aqui, gente, um total de 17 espacinhos com 2 correntes, tá? Vou seguir trabalhando assim até eu completar 17 espacinhos de 2 correntinhas, tá bom? Trabalhei aqui os meus 17 espacinhos, sempre com 2 correntinhas, e eu já cheguei aqui, ó, na curvinha do meu tapete. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar um marcador nessa última tulipinha que eu fiz, porque aqui ela divide a parte reta do meu tapete da parte oval, tá bom? Então, eu vou continuar aqui agora, só que em vez de colocar 2 correntinhas, eu vou colocar agora em toda a minha curva 3 correntinhas, tá? E eu vou, aí vou fazer da mesma forma, em vez de 2, eu vou colocar 3 e vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos aqui, tá? Eu vou fazer um total de 22 espacinhos desse de 3 correntinhas, tá? Que vai dar que vai dar toda a volta do meu tapete, a parte oval do meu tapete, tá? Então, eu vou fazer 22 espacinhos de 3 correntinhas. Aí, eu vou continuar, vou vir aqui. Quando eu completar 22 espacinhos, eu vou voltar e eu vou estar por aqui já na parte reta e eu vou voltar a trabalhar com 2 correntinhas. E aí, eu vou fazer um total de 18, tá? Desse lado aqui, 17 e desse outro, 18 espacinhos de 2 correntinhas. Fiz os 18, volto a fazer 3 correntinhas, porque eu já vou chegar aqui na parte oval do tapete. E aqui também eu vou ter 22 espacinhos de 3 correntinhas, tá bom? Eu creio que vai dar para vocês entenderem dessa forma, né? Vou fazer toda a minha volta aqui e volto para mostrar para vocês. E vou mostrar também lá no azul quantos foi que eu fiz, tá? Caso o de vocês precisem fazer uma carreirinha a mais, eu vou mostrar para 2, né? Que eu fiz lá no azul, foram 2 carreiras. Aí eu volto para mostrar para vocês ele aqui, tá? Chegando no final da carreira, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, pegando bem aqui, ó, nessa alcinha de cima que eu fiz aqui no início da carreira, tá? E aqui eu vou finalizar a minha carreira e vou já cortar aqui o meu fio para depois só arrematar. Tá, gente? Deixa eu já passar aqui pra trás, pra ficar melhor pra depois. Então, é isso, ó. Vou marcar aqui, ó, onde foi que eu fiz a curvinha. Trabalhei aqui os meus 17 espacinhos. Aí, vim trabalhando aqui 22 espacinhos com 3 correntinhas, né? Aqueles 17 era com 2, aqui com 3. Tá vendo que ele vira, gente, aqui? Agora, a próxima carreira a gente vai acertar, tá? E aí, fiz aqui 18 espacinhos, ó. Coloquei os marcadores aqui pra marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espacinhos. E aí, fiz mais 22 com 3 pontos altos, tá? Descobri até um errinho aqui, não sei se vocês viram aí. Tinha um lequinho aqui que eu coloquei 2 correntinhas. Aí, tive que desmanchar e arrumar. Ainda bem que era no finalzinho da carreira, foi mais fácil. Tá bom, gente? Agora,
A nossa próxima carreira, eu não vou começar aqui, porque eu já fiz aqui esses arremates, eu vou passar pro outro lado, porque eu gosto de ir intercalando, tá? Eu vou voltar a trabalhar agora com o fio cru, tá? Com o barbante cru. Eu vou iniciar essa carreira agora, é facinha, tá, gente? É só de pontos altos. E essa carreira, ela vai ser assim, onde eu tenho tulipinha aqui, em cada uma dessas onde eu fechei aqui, fica uma alcinha assim, né? Com 2 pontinhos. Em cima dele eu vou fazer um ponto alto, em cada lugar que eu tenho, cada espacinho que eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos, altos, e onde eu tenho aqui, ó, nas curvas que eu tenho 3, eu vou fazer 3 pontos altos, e é só isso, tá? Essa carreira agora é bem simples. Vou começar a trabalhar a minha carreira uma tulipinha após esse que eu marquei, que aqui, ó, aqui onde eu marquei é onde começou a fazer as 2 correntinhas de separação. Aqui acabou a curva e aqui iniciou a parte reta do meu trabalho. Então, eu vou iniciar nessa tulipinha aqui, tá, gente? Vou começar a fazer aqui. Aí, eu vou iniciar, vocês podem iniciar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Façam aí do jeito que vocês estão acostumados a iniciar a carreira, tá? Eu iniciei aqui de uma forma diferente, que eu também gosto de fazer assim, iniciar assim. Eu coloco o fio aqui por cima, ó. Aí, eu pego aqui a agulha, ó, coloco do lado esquerdo pro direito, dou uma volta, e aí eu entro aqui já onde eu vou trabalhar, tá? E aí, eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou só conduzindo esse fiozinho aqui, tá? Aí, faço uma correntinha, venho dentro das correntinhas de separação. Aqui eu tenho 2, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto em cima da tulipinha e 2 nas minhas 2 correntinhas de separação. E vou trabalhando assim a carreira toda, tá, gente? Onde eu tiver 2 correntinhas, eu faço 2 correntinhas. Onde eu tenho 2 pontos altos. Onde eu tenho a tulipinha, eu venho aqui, ó, em cima dela e faço um ponto alto. E na parte oval, onde eu vou ter 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. E vou seguir até o final, até encontrar o início aqui da minha carreira, tá? O azul, as adaptações que eu fiz aqui no azul, a divisão de parte oval com parte reta. Eu iniciei as minhas tulipinhas exatamente aqui, ó. Coloquei até o marcador para vocês verem que eu iniciei a minha carreira da parte verde bem aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ó, eu iniciei a carreira bem aqui, em cima, no ponto alto, cru, em cima do primeiro bloquinho de 3 pontos altos, no ponto do meio aqui, ó. Aqui eu iniciei a minha carreira com o verde, né? E aí, aqui na parte das tulipinhas, eu iniciei aqui, vou marcar novamente aqui, ó, onde foi que eu iniciei. Vou marcar aqui para vocês verem no vídeo. Eu iniciei aqui. Aí, eu voltei aqui, ó. Iniciei aqui, eu voltei 1, 2, 3. Aqui, eu iniciei a parte que faz com 2 correntinhas, tá? Aqui eu iniciei, então eu tinha iniciado a minha carreira de verde aqui, e aqui eu iniciei, ó, 3 antes, eu iniciei a parte que vai com 2 correntinhas. Eu tô mostrando esses detalhezinhos pra vocês, porque às vezes o tapete ele não bate certinho, a mesma quantidade de tulipinhas aqui. Aí às vezes você começa mais pra cá, colocando
3. Então, dá diferença, gente. Eu já sofri muito com tapete assim. Então, eu tô mostrando do jeitinho que eu fiz, que deu certo. Que eu já quebrei cabeça aqui pra poder dividir bem certinho, tá? Então, aqui, ó, a partir daqui, eu fiz um total de 17 espacinhos com 2 correntes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, com 2 correntinhas. E olha onde parou aqui, ó, tá? E aqui, ó, a parte oval, eu iniciei ela aqui, com 3 correntinhas. E eu fiz um total de 24 espacinhos com 3 correntinhas, tá, gente? Ó, e parei bem aqui. Até aqui, 24 espaços com 3 correntes. E aí, eu comecei aqui novamente a pular somente 2, tá? E aqui foram 18 espaços. 18 espaços pulando, fazendo 2 correntes, tá? Fazendo 2 correntes, 18 espaços. E aí, eu entrei novamente aqui na curvinha, ó, a partir desse marcadorzinho aqui, eu fiz 3 correntes. E eu fiz um total, de novo, de 24 espaços, tá? Então, se vocês forem aumentar na mesma quantidade que eu aumentei nesse tapete, é só fazer dessa forma. 17 espaços aqui, 24 em cada curva e 18 espaços aqui, tá? Curva com 3, parte reta com 2 correntes, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? E agora a gente pode continuar aqui com o vermelhinho, né? Que eu tinha esquecido de passar para vocês essa contagem que eu fiz no azul, tá bom? Então, vamos finalizar aqui para ir para a próxima etapa, que já vai ser do bico de acabamento do nosso tapete. Fiz a volta toda trabalhando como eu orientei vocês aqui, ó, sempre onde tem 2 correntes, 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, no marcador, 3 pontos altos, tá? Fiz toda a minha volta desse jeito. Fiquei no final da minha carreira com 281 pontos, tá? 281 pontos. No azul, 297 pontos, tá bom? Aqui eu vou só finalizar aqui, ó, prendendo com ponto baixíssimo naquela correntinha que eu subi depois do ponto baixo. E agora eu vou iniciar a próxima carreira, que já é do nosso biquinho de acabamento. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto da base, vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. E esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer um grupinho de 7 pontos altos. Só que eu vou fazer 6 agora e depois eu vou completar nesse outro aqui o 7º ponto alto, para ficar já no lugar que eu vou iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu vou fazer um grupinho de 6 pontos altos. E aí, no final da minha carreira, antes de fechar, eu vou fazer mais um para totalizar 7 pontos altos, tá? Então, já fiz, ó, 2, 4, 6 e o 7º vai ficar bem aqui, ó. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular 3 pontos da base, ó, 1, 2, 3. No 4º ponto, eu vou iniciar o meu grupo de 7 pontos altos. 7 pontos altos, um para cada ponto que eu tenho na base, tá? E aí, eu vou trabalhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz os 7, vou fazer 3 correntinhas,
vou pular 3 pontinhos da base e vou iniciar novamente o meu grupinho de 7 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma até eu totalizar 5 espacinhos desse, tá? 5 espacinhos de 3 correntinhas, 2, 4, opa, 2, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Sim, vou fazer um total de 5 espacinhos, pulando sempre 3 pontinhos da base, tá? Vai dar lá na altura do marcadorzinho que eu coloquei lá na carreira de baixo, tá? Então, vamos continuar aqui. Quando tiver 5, aí a gente vai mudar, tá? Trabalhei aqui, ó, os meus 5 espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, pulando sempre 3 pontos altos de base. E aí, eu já fiz aqui o meu grupinho de 7 pontos altos. Agora, a mudança aqui vai ser a quantidade de pontos que eu vou pular. Fiz 3 correntinhas. Vou pular, em vez de 3, somente 2, tá? Vou pular 1, 2. No terceiro, eu inicio o meu grupinho de 7 pontos altos. E aqui na curvinha, eu vou fazer um total de 10 espacinhos, pulando somente 2 pontos de base, tá? Ó, fiz 7, 2, 4, 6, 7, faço 3 correntinhas. Venho aqui na base, conto 1, 2. No terceiro ponto, começo o meu grupo de 7 pontos altos, tá? Então, vamos lá, completar. Nós vamos completar 10 grupinhos, pulando somente 2, tá? E aí, a gente vai voltar. Quando a gente já tiver com os 10, a gente vai voltar, a gente já vai ter feito toda a nossa curva e a gente vai voltar a pular 3 pontos aqui nessa lateral. E aqui a gente vai fazer novamente mais 5 espaços pulando 3, tá bom? Pronto, gente, trabalhei aqui, ó, igual eu falei pra vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, cheguei na curva, trabalhei 10, aqui sempre pulando 3, né? Nesses 5. Aí, 10 pulando 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pulando 2, tá? Aí, eu trabalhei mais 5 pulando 3, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, voltei, ó, porque eu já cheguei na curvinha novamente, pulando 2, eu fiz mais 9, tá? Do outro lado, na outra curva, deu 10. Aqui, vai dar 9, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pulando 2. Cheguei no final da carreira, esse último aqui, eu vou pular 3, tá? Porque vai sobrar aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos. E aqui é onde eu falei para vocês que eu ia fazer o 7º ponto do meu primeiro grupinho aqui, tá? Que eu tinha feito 6 e eu iria completar aqui, tá? Fiz aqui esse último, eu vou fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha onde a gente iniciou a nossa carreira, tá? Agora eu vou mostrar para vocês no azul a contagem que eu fiz, quantos foram pulando 3, quantos foram pulando 2, tá? E é a última adaptação que a gente faz, que as outras carreiras aqui em cima vai ser tudo igual, tá? Tanto nesse quanto no azul. Aqui no azul, eu iniciei aqui, ó, comecei bem aqui, ó, aqui era onde eu tinha começado o verde, aqui eu tinha mostrado para vocês que eu fiz o último de 3, né, e aqui eram os de 2, e aí eu iniciei a carreira bem aqui, ó, iniciei, né, com o cru aqui, que é em cima da tulipinha, antes de fazer o primeiro de 2. Aí, eu cheguei para o próximo ponto com ponto baixo, né? Fiz os meus 6. E aqui, ó, eu pulei 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? 7 vezes pulando 3, ó, ele entrou, ficou nesse rumo aqui da curvinha. Aí, aqui, ó, a partir daqui eu pulei 2, ó. Vamos ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pulando 2. E aí, voltei, ó, até aqui, pulando 2, 7. Aí, aqui, eu voltei a pular 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 espacinhos pulando 3. E aí, voltei pulando 2. Aí, eu fiz mais 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E aí, pulei aqui, ó, 3. E aí, o que me aconteceu aqui, ó? Aqui é o início da carreira e esse último eu também pulei 3 para finalizar. Sobrou ainda um ponto alto. Eu quebrei a cabeça para tentar encaixar ele aqui, só que eu fiquei com medo de pular um a mais aqui na curvinha e como já ficou bem no meio, eu fiquei com medo do trabalho virar, sabe? Então, o que eu fiz? Sobrando um pontinho, eu fiz esse penúltimo bloco, é o último, né? Que aqui é onde eu comecei. O último bloco, eu fiz 8 pontos altos. Esses 2 últimos eu fechei junto, tá? Eu fiz 2 pontos altos aqui, ó, fechados juntos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esses 2 últimos eu fechei eles juntos, tá? Eu vim trabalhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o 7º e o 8º eu fiz juntos, tá? Se vocês acharem melhor, nesse aqui, ó, no último espacinho de 3 correntinhas, faça só 2 pontos altos aqui, que aí vai fechar certinho com a contagem que eu mostrei para vocês, não vai sobrar esse ponto aqui, tá bom? Como eu já tinha feito e aí eu não quis desmanchar, eu fiz essa adaptação. Só que se você olhar aqui, ó, nem dá para ver. Eu tive que ficar procurando ele aqui agora para encontrar que eu lembrava que eu tinha feito dessa forma, tá bom? E aí depois a gente vai vir com o ponto alto aqui, então não vai interferir em nada, tá bom, gente? Mas se vocês já quiserem fazer uma carreira certinha, tira um pontinho aqui, tá? Então, vamos continuar aqui nosso trabalho. Finalizei, então, com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, venho no próximo pontinho da base e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo mais um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Fiz aqui 3 pontos baixos, vai ficar 2 aqui, 2 pontos altos sem trabalhar. Vou laçar minha agulha, venho dentro das correntinhas e vou fazer aqui 7 pontos altos, tá? 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Vou pular 2 pontos aqui, ó, do meu grupinho de 7, eu vou sempre pular os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, vou pular os 2, venho no terceiro e vou iniciar os meus 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Laço o fio, vou para dentro das correntinhas e vou fazer aqui novamente 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, vou pular os 2 primeiros, no terceiro ponto, vou fazer o meu grupo com 3 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira toda dessa forma. Tanto onde eu pulei 3, como nas curvas onde eu pulei somente 2 pontos, eu vou fazer dessa mesma forma, tá bom? A carreira toda trabalhando desse jeito, com 7 pontos altos dentro das 3 correntinhas e 3 pontos baixos nos grupinhos de 7 pontos altos, tá bom?
Fiz a volta toda do meu trabalho e agora eu vou só finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Faço um ponto baixíssimo aqui, vou fazer uma correntinha, venho pro ponto baixo da frente e faço outro ponto baixo em cima dele. Laço a agulha e vou trabalhar nesses 7 pontos altos agora, pegando somente a alcinha de trás do meu ponto. Fiz um ponto alto, faço uma corrente, vou no próximo, um ponto alto. E vou fazer assim, 7 pontos altos, né? Um para cada ponto da base, só que agora separado por uma correntinha, tá? Vou fazer assim, ó. Tô já fazendo aqui o meu sexto, agora o 7º ponto alto. Ó, ficou dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Fiz o 7, vou vir aqui, ó, no ponto baixo do meio e vou fazer um ponto baixo. Laço novamente a linha e venho pro meu grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, até totalizar 7 pontos altos, todos separados por uma correntinha, tá? Vou trabalhar minha carreira toda dessa mesma forma, tá bom? Uma correntinha, ponto alto. Fiz aqui os meus 7 pontos altos, venho aqui no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo em cima dele, tá? E aí, vamos trabalhar aqui até o final da carreira, sempre dessa forma. Trabalhei toda a minha carreira fazendo do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, ó, o nosso tapete tá ficando assim. E aqui, ó, cheguei no meu último grupinho de 7 pontos altos, fiz todos os 7 separados por uma correntinha. Venho aqui, ó, no ponto baixo da base, vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou já cortar aqui meu fio. E agora, né, depois eu vou passar ele aqui pra trás, depois eu vou arrematar esse fio. E agora eu vou entrar novamente com o fio que eu usei aqui na base. Você também pode usar o que você fez na tulipinha, tá? Também fica legal. Só que eu vou usar aqui o meu, eu vou fazer com o vermelho aqui da base, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu fio e vou pegar, vou iniciar em qualquer parte, tá? Que não tem problema, qualquer parte que você iniciar dá certo, porque o trabalho é o mesmo em toda a carreira. Eu vou vir aqui, ó, em qualquer grupinho desses de 7, no primeiro espacinho da base, eu vou iniciar aqui com o meu fio. Ó, coloco ele aqui na frente, coloco a agulha, giro e já entro aqui, naquele espacinho, tá? Faço aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu já vou escondendo meu fio, tá? Eu passo ele aqui, ó, pra poder já ir arrematando, tá? Faço um ponto baixo, venho no próximo espacinho da base, um ponto baixo. 2 correntinhas, pego aqui, ó, essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo todos os espacinhos que eu tenho aqui de correntinha, que eu separei os pontos baixos na carreira anterior. Eu vou fazer um picô, né? Um ponto picô para cada um, já arrematando aqui meu fio, ó. Aí, aqui eu já deixo só essa pontinha aí para poder depois eu passar um pinguinho de cola, tá? E aí, eu cheguei aqui já, ó, no meu último espacinho. No último espaço, eu faço apenas um ponto baixo, tá? E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô. Agora, a gente vai fazer aquele pontinho que vem aqui, tá? Eu vou mostrar 2 formas para vocês, tá?
Esse ponto a gente tem que fazer de forma bem leve aqui, porque senão ele fica repuxando o nosso trabalho, tá? Então, eu venho, dou 2 laçadas na minha linha, venho aqui, gente, ó, aqui tá o grupinho de 7 pontos altos que eu fiz lá embaixo na carreira que tinha as 3 correntes de separação. Nesse primeiro ponto baixo, eu vou pegar ele aqui, ó, vou pegar minha agulha, vou vir, ó, vou colocar dentro aqui do espacinho e vou vir por trás dele, ó, abraçando ele. Vou virar assim, vou laçar meu fio e vou alongar bem aqui, tá? Se você não alongar, repuxa. Alongo novamente e faço mais um ponto, tiro mais 2 fios. Vou deixar 2 fios aqui na agulha e vou laçar novamente 2 vezes, tá? Esses fiozinhos aqui a gente não pode frouxar muito, senão fica um buraco, depois fica feio. Agora, eu vim aqui no primeiro, né? No primeiro ponto da base. Agora, eu vou no último daqueles 7. E eu vou entrar ao contrário. Eu vou entrar aqui, ó, entre o 6º e o 7º ponto. E vou sair naquele buraquinho que a gente fez lá do espaço. Vou laçar o fio. Vou alongar bem o fio, a laçada. Vou tirar 2. Vou alongar de novo. Vou tirar mais 2. E aqui eu vou controlando o meu dedo para não ficar muito espaço nessa alcinha, tá? E aí, ó, fecho tudo junto, porque sobrou 3 argolinhas, tá? Agora, eu dou uma puxadinha para cá e procuro o primeiro espacinho entre os pontos altos aqui. Faço um ponto baixo e vou começar novamente a fazer os meus picôs. 2 correntinhas, ponto baixo, volto com ponto baixo aqui dentro do espacinho, 2 correntinhas, pego aqui as 2 alcinhas, faço um ponto baixo e vou para o próximo espaço. Vou fazer aqui os meus 5 pontos picô. 3, 4, e agora aqui o 5º. E venho aqui no último espaço, fazendo só um ponto baixo dentro dele. Fiquei dessa forma, tá? Se vocês quiserem fazer esses 2 pontos, finalizar o primeiro e depois finalizar o segundo, não deixar eles finalizados juntos, pode ser também, tá? Podem fazer. Aqui agora, eu vou mostrar outro jeito de fazer aqui. Caso vocês não consigam alongar bem o fio para ele ficar retinho e ele estiver puxando assim, vocês podem fazer dessa forma, tá? Inclusive, no azul eu fiz dessa forma. Nesse aqui, ó, nesse tapete aqui que eu fiz dessa forma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que o fiozinho, ele era mais fininho. E aí, eu não consegui alongar tanto, não achei que ficou tão bonito. Então, eu vou mostrar esse outro modo de fazer, tá? E vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. 2 laçadas também na agulha. Aqui, ó, tem os meus 7 pontos altos. Vou pegar no primeiro, porém, eu vou entrar dentro do espaço, vou passar por trás dele e vou sair lá, ó, entre o 6º e o 7º. Vou laçar aqui meu fio e vou tirar já, ó, aqui pertinho, uma laçadinha só. Dou uma alongadinha, tiro 2. Outra alongadinha, tiro 2 e fiquei com 2 na agulha. Dou 2 laçadinhas, vou lá no último agora e vou entrar entre o 6º e o 7º e sair dentro do espaço. Vou dar uma laçada, vou tirar apenas uma laçadinha, alongo um pouquinho, tiro 2, alongo novamente, tiro 2 e agora, ó, fiquei com 3 e vou tirar todos de uma vez, tá? Ó o jeito que ficou. Deixa eu fazer logo um ponto baixo aqui, ó. No primeiro espacinho, ponto baixo. Ficou desse jeito, também dá certo. Aí vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? E o outro modo que eu vou mostrar aqui pra vocês logo é o de fazer os 2 pontos altos sem fechar eles juntos, tá? Vocês podem escolher uma das formas aí pra fazer, tá? No meu tapete azul, que eu fiz todo com barbante
6, né? Só as folhinhas lá e as tulipinhas que não era barbante normal, eu fiz dessa forma aqui, tá? No fio 8, eu fiz dessa forma aqui, tá? E provavelmente aqui no barroco, eu também vou fazer dessa mesma forma, tá? Mas eu quero trazer aqui a aula bem completinha para vocês, porque às vezes você não se adapta desse jeito e não sabe como fazer para melhorar, né? E aí você usa esse método aqui que também dá super certo e alonga mais o nosso ponto, né? Aí aqui você pode fazer assim também, usando a primeira parte aqui, vocês podem usar desse jeito ou desse, tá? Só o final que vai mudar. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, né? Alongo, tiro duas, alongo, tiro duas e tiro logo as outras duas. Finalizei aqui um ponto alto duplo em relevo. Lá, aí agora, sem folgar, tá? Você tem que deixar bem apertadinho aqui a laçadinha, você dá duas laçadas e vem no último ponto. Faz de novo, ó, alonga, tira dois, alonga, tira dois e fecha. E aí, vem aqui no primeiro espaço e faz um ponto baixo e vai continuar trabalhando aqui com picô. Tá, gente? Aí, aqui também dá certo, ó. Só que eles ficam mais separadinhos. E aqui eles ficam mais juntinhos, tá bom? Então, escolham a forma que vocês gostam aí de fazer, tá? Já dei a volta em todo o meu tapete, tá? Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o meu último ponto baixo depois dos 5 picôs. E eu vou fazer aqui agora o último pontinho cruzado aqui. Duas laçadinhas na agulha, né, ó. Fiz aqui o ponto baixo, dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro do espacinho e abraçando aqui o primeiro ponto alto do 7, tiro duas laçadas, tiro mais duas e fico com duas na agulha. Peraí que folgou o meu aqui, vamos fazer de novo. Duas laçadinhas, venho aqui no ponto, alongo bem, alongo de novo, tiro duas. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui no último ponto da base, alongo bem, tiro dois, tiro mais dois e tiro os 3 que ficaram na agulha. E venho aqui agora, gente, no primeiro ponto baixo onde eu iniciei o meu trabalho, e eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Fiz o ponto baixíssimo, é só cortar meu fio aqui e tá prontinho o meu tapete, só falta fazer agora os arremates, tá? Vou passar aqui pra trás e vou arrematar todos os fiozinhos. Olha como ficou a nossa peça. Aqui não dá pra ver muito, deixa eu ver se eu consigo levantar. Ó, mostrar mais um pedacinho aqui pra vocês de como ficou o nosso tapete, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá bom? Fiz aqui com todo carinho pra vocês, tentando passar todas as diquinhas aqui possíveis, tentando sanar todas as dúvidas que possam aparecer, como aumentar, né? Geralmente vocês me perguntam como aumentar o trabalho, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!